Bom, pessoal, boa tarde. Bom, eu queria que vocês investissem esses minutos no comecinho da tarde, né, para a gente conversar um pouquinho sobre estratégias de tempo real e como essas estratégias podem tornar o atendimento de suas missões mais eficientes e mais eficazes, né, através da consciência situacional, mesmo em contextos muito dinâmicos, né, onde a gente consiga agir tendo essa consciência situacional sempre do momento em que os eventos acontecem. Eu tenho aí o Le Penseur. Falei certo, Léo? Mais ou menos? Desculpa o pessoal que vivia na França aí nesse momento. Temos o Pensador de Rodin. O Pensador de Rodin ele teve a sua primeira instalação em grande escala em 1904. Né? De lá para cá, ele continua pensando. Das duas, uma. Ou ele tem um grande problema de Big Data, né, que se define por você ter mais dados do que você consegue processar no tempo do atendimento, né, da sua missão, ou ele realmente tem todo esse tempo para pensar no que ele vai fazer, no que ele vai agir, no que ele vai decidir. Ele está lá refletindo, né, não agiu ainda. Será que a gente também tem, durante nossas missões, aí, nas nossas organizações, o mesmo tempo, o luxo de ter esse tempo para poder agir? Certamente, eu diria que não. Né? E para quem é adequado uma estratégia de tempo real? Né? Na verdade, eu acredito que todo mundo deva ter uma estratégia de tempo real nas suas organizações. A gente costuma fazer muita relação entre estratégia de tempo real, né, com frotas de veículos e internet das coisas, mas é muito além disso. É claro que quando a gente tem esses tipos de dados, a gente é obrigado a ter nessa consciência situacional para fazer a gestão desses ativos. Né? Mas a gente consegue ver companhias como a própria CPRM, que investe em estratégia de tempo real, e o principal dado dele muda numa era geológica. Né? Então, a estratégia de tempo real não está somente ligada ao tipo do dado. A estratégia de tempo real está ligada a um suporte de uma ação imediata. Ou seja, se eu preciso agir no momento, em um contexto dinâmico, eu preciso conhecer aquele contexto, para poder influenciar aquele contexto. Né? E nem só a frota de veículos, a internet das coisas, compõe a entrada de dados, né, de um sistema de tempo real. As redes sociais estão aí gerando milhões de eventos por segundo. Né? Os nossos próprios sistemas domésticos, né, onde nossos clientes fazem os cadastros, fazem solicitações, reclamações, onde nosso cliente interno movimenta recursos, também geram milhares de eventos por segundo. Por que não considerar esses sistemas, entradas de dados, para sistemas de tempo real? Eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o seu transporte urbano fortemente baseado em ônibus. E a gente usa ônibus para tudo. Nós, da população local e turistas, né, a gente usa ônibus para o trabalho, para atendimento médico, educação, lazer. Né? E a prefeitura é responsável por esse atendimento, mas ela não faz diretamente o atendimento, ela contrata empresas. A prefeitura ela mantém algum nível de controle da qualidade desse atendimento. E imagino que isso possa acontecer de duas maneiras. A primeira, eu capturo todos aqueles eventos de tempo real e vou armazenando num data lake, num arquivo, enfim, e vou armazenando aquilo da maneira que eu recebo aquele dado cru. Chega no final do período de avaliação, eu uso uma ferramenta, provavelmente o GeoAnalytics, que é a ferramenta que olha para essa quantidade de dados temporais, espaciais, e consegue processar essa massa de dados, e tiro um relatório. E, a partir daquele relatório, eu eventualmente multo a empresa ou faço algum ajuste no atendimento para o próximo período de avaliação. Existe uma outra estratégia, que é do tempo real. Na medida que eu percebo uma inconformidade naquele serviço, eu atuo. Como eu sou usuário desse serviço, muito mais me interessa, né, que uma empresa consiga adequar, né, aquela necessidade, no momento que eu estou esperando o meu ônibus no ponto, do que, no final do período de avaliação, né, melhorar para o próximo período. Ou seja, naquele período que passou, né, eu e a população ficou ali mal atendida em certos casos que poderiam ser corrigidos em tempo real. Mas como é que eu consigo sair de geoeventos? Né? Geoeventos são aqueles eventos que têm como importância para o meu negócio a posição geográfica, né, e o tempo, além dos seus próprios atributos intrínsecos. Né?
Como é que eu capturo evento no exterior e trago para uma visão situacional com uma estratégia de tempo real? Na plataforma QGIS, o motor da estratégia de tempo real, né, quem dá ânimo à estratégia de tempo real, é o GeoEvent Server. O Vinícius falou um pouquinho dele e localizou ele na plataforma como um papel do GIS Server, né? Então, o GIS Server ele assume vários papéis, né? Do Raster Analytics, do GeoEvent, né? Do GeoAnalytics, do Business Analytics. Então, a gente vai falar desse papel do GeoEvent Server que trata da estratégia de tempo real. E ele constrói um fluxo que vai desde a captura daquele dado no mundo exterior até a saída de uma ação. Uma ação pode estar associada a um dashboard ou diretamente a um envio de um SMS, de um e-mail, ou até uma interface direta com algum dispositivo de internet das coisas que vai tomar uma ação automática em campo. Mas como é que eu construo esse fluxo? E ele é muito simples. É como criar ordenação de pequenos processos, né? Então, eu tenho o conector, que olha para o mundo real e captura para dentro do contexto do GeoEvent Server um GeoEvento. Eu tenho os nodes que vão ser encadeados em sequência para fazer a transformação daquele dado. Eu tenho nodes de processo, que alteram o valor dos atributos do GeoEvent ou alteram sua estrutura. E tem os nodes de filtro, que passam para o próximo node aquele GeoEvent que atende a determinada condição. Os nodes de processo são de vários tipos, né? Eu posso escolher que tipo de processo eu vou aplicar naquele GeoEvento. Um muito importante, dentro da nossa estratégia da localização, é o GeoTagger. O que o GeoTagger faz? Ele consegue olhar por uma cerca eletrônica, né, por uma geofence, e estabelecer uma relação topológica entre meu GeoEvento, essa rede, e o resultado dessa relação topológica ser armazenado como mais um atributo daquele GeoEvento. E ele passa para frente, né, aquele esquema enriquecido daquele atributo. Nesse caso, eu uso o GeoTagger em dois instantes. Um para reconhecer se um ônibus está dentro do terminal e outro para reconhecer se um ônibus está cumprindo a linha que ele deveria cumprir. Finalmente, nós temos conectores de saída. Depois de processado aquilo em tempo real, e eu estou falando de milhares de eventos por segundo, a Esri também tem estratégias para tratar milhões de eventos por segundo, né? Mas vamos ficar aqui nos milhares de eventos por segundo por enquanto. Então, eu tenho a capacidade de pegar aquele evento e conectar numa saída. Essa saída pode ser uma feature class de tempo real, uma feature class de histórico, onde eu vou acumular todos aqueles dados. E eu coloquei aqui o exemplo também de uma saída para o MongoDB. O MongoDB é um NoSQL, open source, que é possível se conectar, mas esse conector não vem junto com o meu GeoEvent Server. Mas existe no GitHub da Esri uma série de conectores, uma série de processadores que você baixa para a sua estratégia de tempo real, compila, coloca no seu GeoEvent. Assim como existem parceiros que desenvolvem conectores, assim como existe uma SDK própria para você desenvolver os seus próprios, caso os que vêm com o GeoEvent não atendam, os que estejam no GitHub não atendam, os parceiros não atendam. Mas se você tiver uma situação muito particular, você pode até desenvolver o seu próprio conector. Bom, como simples mostrar o processo do GeoEvent rodando seria muito tedioso, ele mostra assim, eventos de entrada e eventos de saída, e só, né? Eu criei um dashboard, e nesse dashboard a gente consegue ver a ação que eu posso tomar em relação a cada evento. Essa é a situação atual no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada em Copacabana. Bom, os ônibus marcados em verde estão cumprindo a rota que deveriam estar cumprindo, os que estão aqui em vermelho têm alguma inconformidade. Se eu tenho um operador, eventualmente num centro de controle, né, eu posso simplesmente clicar em cima de um ônibus que não esteja cumprindo a rota, eventualmente eu vejo qual a linha que ele deveria estar cumprindo, né? Eu vou filtrar para só ver os ônibus que pertencem àquela linha. Eu vou carregar a linha que ele deveria estar seguindo para ver se
Das duas, uma, ele está muito fora da rota, ou, nesse caso aqui, ele não está muito fora da rota. Provavelmente isso aqui é um erro de GPS. Né? Acho que, nesse caso, o operador do centro, ou quem está fiscalizando essa ação, não tomaria nenhuma ação. Deve ser um erro de GPS. Eu preciso ou melhorar o meu dado da linha, né? Aumentar minha precisão do GPS, ou considerar um buffer maior aqui. Vamos para um outro lugar? Para a Ilha do Governador, por exemplo. Deixa eu ligar. Bom, eu tenho aqui um ônibus que parece mais uma barca do que um ônibus. Eu não vou nem perder tempo com esse aqui. Vamos outro caso aqui. Esse aqui é o 323. Vamos lá. Bom, filtrou só do 323. Eu vou carregar aqui novamente as linhas para verificar se existe. Esse aqui realmente está meio afastado do traçado dela. Pode ser que a linha que eu esteja usando esteja um pouco desatualizada. De repente, ele agora faz, de fato, um novo trajeto. Pode ser a garagem, pode ser algumas coisas. O operador do centro pode escolher esse ônibus aqui e simplesmente marcar ele para que ele seja o centro do meu painel. Toda vez que a posição dele for atualizada, ele vai estar no centro do meu painel. E eu posso aqui acompanhar se ele vai voltar ou não para aquela linha. E se ele demorar muito para voltar ou não, eu posso tomar alguma atitude sobre isso. Então, a estratégia de tempo real não é sobre o dado. É claro que ela necessita de um dado de tempo real. Né? Eu brinquei com a questão da CRPRM, mas a CRPRM tem, de fato, dados de tempo real. Né? Ela acompanha sensores sismológicos. Né? Mas a questão não é essa. A questão é agir em tempo real. Essa é a grande fonte da estratégia. É ela que vai definir que dado, com que frequência eu devo estar lendo. Agora, uma estratégia de tempo real, por exemplo, essa da prefeitura, que a gente usou olhando esses dados, e eu acho que confundi prefeitura aqui porque, da mesma maneira que eu moro numa cidade onde tem essas questões de ônibus, eu moro numa cidade também onde a prefeitura, né, o IPP, ele tem um Open Data que publica várias fontes de dados, e essa fonte de dados que eu estou usando está no site, ou seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão do Rio ou não, pode conectar nesse serviço e fazer seu painel, né, ou sua aplicação mobile e usar esses dados. Né. Talvez seja até uma estratégia diferente de você ter um dado de tempo real, onde você não tem uma estratégia de tempo real, porque eu sou o publicador daquele dado e, nesse caso, faz bastante sentido. Mas, de qualquer forma, tem 2 mil eventos por minuto. Por ano, vamos gerar mais de 1 bilhão de eventos. Né? Isso me cria problemas de Big Data, né? Armazenamento, né? Eu preciso fazer o sharding, ter as réplicas, faço backup ou não, dá para fazer backup de Big Data, talvez a réplica, né, seja não um backup, mas o que garanta que eu não perco o dado. Né? Eu tenho que pensar em baixas latências, em alto throughput. Ter essa quantidade de dados traz as questões do Big Data junto. Então, mas a principal questão é ter a capacidade de olhar para essa riqueza de informações, essa quantidade de informações e extrair, né, algo de importante para a minha missão. Volto a falar do GeoAnalytics, que o GeoAnalytics, dentro da plataforma da Esri, é o motor disso. Da mesma forma que o GeoEvent é o motor do tempo real, o GeoAnalytics é a ferramenta que, como o Enes falou no começo, nós somos cientistas de dados. Né? O GeoAnalytics te dá a capacidade de ser um cientista de dados olhando para uma quantidade gigante de dados. Né? Aquele 1 bilhão ou 10 bilhões de eventos vão ser processados pelo GeoAnalytics. Né? O GeoAnalytics ele implementa estratégias de Big Data de processamento paralelo, né, usando Spark, que te permite, eventualmente, até, quando precisar de uma análise muito pesada, né, se você tiver um ambiente de cloud, eventualmente, você consegue criar vários servidores, fazer todo aquele processo, ter esse resultado e depois abandona aqueles servidores. Né? Quer dizer, o GeoAnalytics ele te dá uma capacidade muito grande, né, de conhecer o seu dado e de propor estratégias futuras, de fazer perceber como o seu contexto muda com informações diárias de anos e de décadas. Além do uso do GeoAnalytics para ter esses insights em cima do dado, que é essencial quando a gente fala de dado espaço-temporal, né?
a gente tem a capacidade de olhar para essa massa de dados já usando técnicas de machine learning. Imagina que, quer dizer, o que diferencia, para quem não está muito acostumado a trabalhar com a inteligência artificial e machine learning, né, essa técnica da programação tradicional? Vamos dizer que eu tenho um problema que é saber se uma pessoa pode entrar ou não no cinema. Então, eu verifico primeiro a idade. Se ela está na idade correta, ela entra. Se não, eu verifico se ela está acompanhada dos responsáveis. Se tiver, ela entra, se não, não entra. Isso eu consigo resolver tranquilamente com uma programação procedural. É simples, eu consigo entender o problema. Agora, imagina que eu tenho que saber se aquela pessoa que vai entrar no cinema vai ter um pesadelo ou não. A quantidade de fatores que pode levar aquela pessoa que entra no cinema a ter um pesadelo é muito grande. Eu não consigo criar uma procedura, um entendimento disso facilmente. Nesses casos, a gente usa o machine learning. O que ele faz? Ele faz um crunch enorme de dados e consegue perceber a relação de muitos atributos, né, com resultados, ou consegue agrupar esses atributos, né? Nesse caso, a gente usa as técnicas de machine learning. E agora, como eu tenho as geotags, lembra do geotagger, que consegue colocar com um atributo alfanumérico o resultado na relação topológica, eu posso passar para algoritmos tradicionais de machine learning para que eles consigam processar esse dado considerando relações topológicas, mesmo desconhecendo geografia. Isso é fantástico, porque eu consigo, além de usar o machine learning existente da plataforma, me conectar com outros serviços de machine learning e passar o dado georreferenciado para que esses machine learning consigam estabelecer essas relações, né? E com o machine learning treinado, né, o que a gente pode fazer é fazer perguntas do tipo: essa concentração de ônibus nesse horário aqui, ela é normal? Né? Se não for, o próprio GeoEvent já pode disparar um agente de trânsito para resolver aquela questão. O machine learning pode perceber se o movimento de um ônibus, né, pode estar indicando uma ação criminosa, aquele ônibus foi sequestrado. Né? Ele pode estar fora da linha por muitos motivos, mas o machine learning pode ser treinado a perceber quando que ele sofre uma ação criminosa. E eu posso, né, agir naquele tempo, que é o que a gente está falando que é o mais importante, poder agir no tempo que os eventos acontecem. Mais ainda, o machine learning associado às técnicas de tempo real, né, podem fazer aquelas coisas que a gente viu no Minority Report, né, no Person of Interest. Ele pode agir no futuro. Antes que o evento aconteça, eu ajo. Né? Ele pode prever que um duto está perdendo integridade, então eu fecho a válvula. Ele pode prever que, na tarde daquele dia, vai ter uma enchente numa localidade. Eu mando minha defesa civil buscar aquele pessoal antes que a enchente aconteça. Né? O que é melhor do que mandar quando o evento acontece, que eu podia perceber usando o próprio GeoEvent, que é melhor ainda do que depois usar um GeoAnalytics para contabilizar as perdas. Né? Então, o meu recado é esse, né? É que uma estratégia de tempo real ela é importante para que a gente saia da imobilidade do pensador, mas que a gente haja diferente do homem de ferro, que sai atacando sem saber do que está acontecendo, né? Que a gente consiga atuar em tempo real com um contexto situacional, mesmo que ele seja dinâmico. Tá? Obrigado.